Estratégia Nacional de Desenvolvimento só se efetiva quando toca o chão da realidade regional. O Brasil profundo, o Brasil dos muitos Brasis que convivem dentro do país. Para isto, porém, precisamos reconstruir nosso modelo de política regional. Em primeiro lugar, a política regional deve ser para todas as regiões e micro-regiões do Brasil, não apenas para as áreas mais pobres. Em segundo lugar, a vocação da política regional não deve ser a de prover compensações para o atraso relativo. Deve ser a de dar instrumentos, as vanguardas emergentes e as vantagens comparativas novas ou acessíveis de cada região. Vir ao encontro de um agente que já existe, não inventar o agente do nada. Em terceiro lugar, esta política regional não deve ser formulada e imposta de cima para baixo pelo governo central. Deve ser organizada pelas próprias regiões em parceria com o governo federal. O veículo mais importante para esta construção associada e participativa é a cooperação federativa, vertical entre os 3 níveis da federação e horizontal entre estados federados e entre municípios. A cooperação federativa é o veículo privilegiado para aproveitar o imenso potencial experimentalista da federação. O Nordeste é um dos terrenos mais importantes para a organização dessa nova política regional. Parto de 4 premissas ao esboçar o conteúdo de um novo projeto para o Nordeste. A primeira premissa é que não há solução para o Brasil sem solução para o Nordeste. No Nordeste vivem mais de 30% dos brasileiros. Mas não é apenas pela sua importância populacional que o Nordeste é terreno decisivo. O Nordeste pode ser a nossa China, no mau sentido ou no bom sentido. No mau sentido, se for apenas um manancial de trabalho barato e desqualificado. Num bom sentido, se virar uma grande fábrica de engenho e inovação. A segunda premissa é que, assim como não há solução para o Brasil sem solução para o Nordeste, não há solução para o Nordeste sem solução para o semiárido. Há 4 grandes áreas na Amazônia. Há o litoral, a Amazônia, o Nordeste da costa. Eu disse Amazônia, eu tenho que voltar atrás. Pode seguir que eu ajusto. Há 4 grandes partes do Nordeste. Há o Nordeste do litoral, o Nordeste do semiárido, o Nordeste do Cerrado, do sul do Piauí, do Maranhão e do oeste da Bahia, a parte do Nordeste que hoje mais cresce. E há a pré-Amazônia do Nordeste. Mas a maioria dos nordestinos mora e trabalha no semiárido. Ali há uma sociedade singular, com atributos vitais
para a construção de um novo Brasil. É uma sociedade caracterizada por densidade de vínculos associativos. E é uma sociedade historicamente infensa às deformações da escravatura. Ali se construiu um mundo de homens e mulheres pobres, porém livres. E, portanto, há a base moral para uma grande estratégia de desenvolvimento, para um produtivismo includente e capacitador. A terceira premissa é que o Nordeste hoje não tem projeto. Na verdade, não tem projeto desde a época de Celso Furtado, há 70 anos. E este vazio de projeto tende a ser preenchido hoje por duas ilusões, aparentemente antagônicas, porém, na verdade, aliadas. A primeira é a ilusão do pobrismo, fomentar um conjunto de iniciativas artesanais que empreguem os pobres sem criar verdadeiras alternativas para o futuro, sem escala, sem tecnologia, sem avanço radical na economia do conhecimento. A outra ilusão é a ilusão do São Paulismo, o fascínio pelas grandes obras, pelas grandes indústrias implantadas no litoral, as refinarias ou as siderurgias, no modelo da produção industrial de São Paulo de meados do século passado, e tipicamente em regime de enclave, sem que tenham efeito transformador sobre a região em volta. O Brasil todo não deve ter de primeiro virar a São Paulo de meados do século passado para depois transformar-se em outra coisa. E o Nordeste é o lugar onde demonstrar a possibilidade de pular esta etapa e construir um outro paradigma produtivo. A quarta premissa de minha proposta é vir ao encontro dos dois grandes recursos com que o Nordeste conta hoje para o seu soerguimento e sua transformação. O primeiro recurso é um fervor de criatividade empreendedora e cultural. No interior de Pernambuco, por exemplo, na área de Toritama, o complexo têxtil, onde em imensa anarquia e sem qualquer ajuda vinda de fora, convivem formas de produção que evoluíram no Ocidente do século XVII até os dias de hoje. Nós não precisamos inventar esse empreendedorismo, esse dinamismo produtivo. Ele já existe. O que precisamos é instrumentalizá-lo e construir as suas oportunidades de autorresgate. A segunda grande força positiva no Nordeste de hoje é a inventividade tecnológica e científica popular. Por exemplo, no interior do Piauí, na área de Picos, onde pessoas que tiveram uma educação elementar inventaram uma nova tecnologia para a indústria da abelha, às vezes com e às vezes sem o apoio dos institutos federais de tecnologia à educação tecnológica em nível médio. A base existe. Agora temos que desenhar o projeto.
Entendo que este projeto pode começar a avançar nos seguintes eixos, cada um deles de valor exemplar para o país todo. O primeiro eixo é rejeitar o modelo de enclave para as grandes obras e as grandes indústrias. O critério para o desenvolvimento de uma grande indústria no litoral deve ser, em primeiro lugar, que não se justifique apenas pela disponibilidade de trabalho barato. E, em segundo lugar, que seja concebido e desenvolvido de forma a ter efeito multiplicador sobre a região em volta, de tal maneira que as cadeias produtivas subsidiárias façam parte do projeto inicial. O segundo eixo é desenvolver no Nordeste um novo padrão de industrialização. Precisa ser uma industrialização voltada, sobretudo, para o agente econômico mais importante no nosso país, que é a multidão de pequenas e médias empresas. A grande maioria delas no Nordeste, como em todo o país, estão empurradas para trás, para uma retaguarda organizativa e tecnológica. Nós precisamos organizar a qualificação desse dinamismo industrial que vem de baixo. Isto significa organizar e coordenar o acesso aos recursos e às oportunidades da produção. Crédito, tecnologia, conhecimento avançado, prática avançada e mercados domésticos e mundiais. Portanto, é usar instrumentos de que o Estado brasileiro já dispõe por meio de suas entidades de apoio, como o Senai e Sebrae, e de seus bancos públicos, com um objetivo claro de trazer essa retaguarda para mais perto da fronteira da economia do conhecimento. O terceiro eixo deste projeto é a organização da agricultura irrigada e científica no Nordeste. Uma agricultura com uma multiplicidade de lavouras perenes. Não a monocultura que hoje prevalece no nosso Planalto. A agricultura irrigada depende de três pressupostos: a construção de um aparato físico indispensável, porém, de alguma maneira, o menos importante. Em segundo lugar, o financiamento. Não há agricultura irrigada no mundo que se instaure sem que seja subsidiada nas etapas iniciais. E em terceiro lugar, e aí é o aspecto mais importante e menos observado, que é o modelo institucional. A agricultura irrigada só prospera quando se organiza juridicamente e nas práticas a relação entre os agentes privados e os agentes públicos, e entre todas as entidades da federação. Daí, novamente, a importância da cooperação federativa vertical e horizontal. Esta agricultura irrigada deve ser concebida como um dos aspectos da própria economia do conhecimento, da produção vanguardista. O quarto eixo, que apoia a nova indústria e a nova agricultura,
é um choque de ciência e tecnologia no Nordeste. Para ter uma economia do conhecimento que supere as suas limitações naturais, o Nordeste precisa de mais, não de menos, ciência e tecnologia. E uma das âncoras desse avanço tecnológico e de sua difusão pela economia nordestina é a construção do que já começou, a rede dos institutos federais de tecnologia, o ensino tecnológico avançado em nível médio e a transformação das próprias escolas médias de responsabilidade dos Estados, para que combinem um ensino geral analítico e capacitador com um novo estilo de ensino técnico. Um ensino técnico que, em vez de priorizar capacitações específicas, máquinas específicas e profissões tradicionais, foque as capacitações práticas, genéricas e flexíveis que são exigidas pela tecnologia contemporânea, pelas máquinas numericamente controladas. O quinto eixo deste projeto é o resgate da Sudene, hoje ainda destroçada e diminuída. Mas uma outra Sudene, não mais a Sudene como correia de transmissão de um projeto imposto de cima e dominado por tecnocratas nomeados pelo governo central. Uma Sudene controlada pelos próprios governos e pela própria sociedade do Nordeste. Uma Sudene com orientação experimentalista para organizar o experimentalismo em todo o Nordeste, identificar o que funciona e disseminá-lo. Esta é a obra institucional, e esta obra institucional tem como uma de suas contrapartes a unificação física do Nordeste. A unificação física do Nordeste com a integração das bacias hidrográficas, a construção dos eixos ferroviários tem que ser complementada nos dois extremos. De um lado, por um projeto arrojado de estradas vicinais, que resgate do isolamento muitos municípios nordestinos que até hoje continuam inteiramente isolados. E, de outro lado, pelo adensamento da aviação regional. A unificação física do Nordeste é o palco físico desse projeto produtivista e educacional revolucionário que eu acabo de esboçar. O Nordeste é a maior vítima do modelo de desenvolvimento instaurado no Brasil nas últimas décadas. Ao rebelar-se contra esse modelo, o Nordeste falará pelo Brasil. Pronto. Low battery. Não estava mostrando.